A Procuradoria-Geral da República apresentou nesta sexta-feira recurso contra a decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, que anulou as condenações do ex-presidente Lula. O Ministério Público Federal entende que a competência da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná deve ser mantida para processar 4 ações penais em curso contra o ex-presidente. Os casos Tríplex do Guarujá, Sítio de Atibaia, sede do Instituto Lula e doações ao Instituto Lula. Para a PGR, com base na jurisprudência do Supremo e com vistas a preservar a estabilidade processual e a segurança jurídica, devem ser mantidas as condenações e continuados os processos. No recurso, a Subprocuradora-Geral da República, Lindora Araújo, requer que, caso o relator não reconsidere sua decisão monocrática, o agravo regimental seja julgado por órgão colegiado, a fim de manter a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba. Caso a Corte não entenda desse modo, a PGR solicita que a decisão passe a ter efeitos daqui para frente, preservando todos os atos processuais instrutórios e decisórios já praticados pela Subseção Judiciária de Curitiba. Como consequência, só seriam remetidas a outra vara as 2 ações ainda não sentenciadas. Por fim, na hipótese de não acolhimento de nenhum dos pedidos, a PGR requisita que os processos sejam enviados à Seção Judiciária de São Paulo, na medida em que os casos em questão abrangem fatos e valores relativos a imóveis e institutos sediados naquele estado. O recurso destaca que a Suprema Corte estabeleceu de forma gradativa ao longo dos anos as balizas a serem observadas pelas instâncias ordinárias quanto à competência nos casos da Operação Lava Jato. O Ministério Público Federal lembra que o oferecimento das denúncias contra o ex-presidente da República remonta aos anos de 2016 e 2017. Naquele momento, prevalecia o entendimento adotado pelo STF no julgamento da questão de ordem no inquérito 4130, segundo o qual a prevenção do saudoso ministro Teori Zavascki no âmbito do Supremo Tribunal Federal, assim como a da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, no contexto da Operação Lava Jato, seria restrita aos fatos relacionados a ilícitos praticados apenas em detrimento da Petrobras. O caso do Tríplex do Guarujá, por exemplo, foi atraído para Curitiba devido ao pertencimento do Grupo OAS ao cartel de empreiteiras que atuava de forma ilícita em contratações celebradas com a Petrobras e outros órgãos públicos. Para a Subprocuradora-Geral, a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal no Paraná é clara e relata elos entre os contratos da construtora OAS firmados com a Petrobras, destacadamente nos consórcios Conest, RNest em obras da refinaria do Nordeste Abreu e Lima e Compar em obras na refinaria Presidente Getúlio Vargas, Repar, e a vantagem ilícita obtida por Luiz Inácio Lula da Silva em razão de tais contratos. Ela sustenta que, conforme os autos, o apartamento concedido ao ex-presidente, assim como outras vantagens, consistiu em retribuição pela sua atuação de modo a garantir o funcionamento do esquema que lesou a Petrobras. Com relação ao sítio de Atibaia, foi comprovado que o Grupo Odebrecht, o Grupo OAS e José Carlos Costa Marques Bunlai realizaram reformas expressivas de cerca de R$1 milhão no imóvel para favorecer o então presidente da República. O Ministério Público Federal demonstrou também que o Grupo Odebrecht mantinha com o ex-presidente uma conta corrente geral de propinas que teria, na sua origem, contratos celebrados com a Petrobras, tendo ela servido ao pagamento de vantagens indevidas na forma da aquisição de imóveis em benefício do ex-presidente, como a sede do Instituto Lula. Já na peça acusatória que menciona doações ao Instituto, há expressa menção a contratos formalizados entre o Grupo Odebrecht e a Petrobras, relacionando as vantagens indevidas concedidas ao ex-presidente, na forma de doações à entidade, a acertos de propinas nesses contratos. A PGR entende que, por terem por objeto crimes praticados no âmbito do esquema criminoso que vitimou a Petrobras, todos os processos estão inseridos no contexto da chamada Operação Lava Jato e, por tal razão, com acerto, tramitaram perante o juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná. Ressalta ainda que a competência da 13ª Vara de Curitiba perdurou por um longo período de cerca de 5 anos.
Nesse cenário, o recurso apresentado ao Supremo Tribunal Federal ressalta que não existem razões para o encaminhamento dos autos dos 4 processos à Justiça Federal do Distrito Federal, como determinado monocraticamente pelo ministro Edson Fachin. Para Lindor Araújo, além da relação direta dos casos com a Petrobras, os fatos abrangem imóveis e institutos sediados no estado de São Paulo e não em Brasília. Desse modo, na hipótese de não acolhimento dos pedidos formulados, a PGR entende que deve ser reconhecida a competência da Seção Judiciária de São Paulo para dar prosseguimento às ações penais. O ministro Edson Fachin remeteu ao plenário do Supremo Tribunal Federal o recurso da PGR. No despacho, o ministro alegou que, por ter aplicado ao caso a orientação majoritária da segunda turma do STF, mantém as razões que o levaram a conceder o habeas corpus. Ele deu prazo de 5 dias corridos a partir do primeiro dia útil após a publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico para que a defesa técnica de Lula apresente contra-razões ao agravo regimental. Transcorrido o prazo, o processo deverá ser remetido à presidência do STF para inclusão em pauta. Fachin salientou que, conforme o entendimento firmado no julgamento do habeas corpus 143.333, compete ao relator, de maneira discricionária, a remessa de feitos ao Tribunal Pleno para julgamento e que, segundo o artigo 305 do Regimento Interno do STF, essa prerrogativa é irrecorrível. Bem, já que eu tenho um tempo extra, eu acredito que eu tenha falado a todos os veículos de imprensa, mas não falei sobre o tema aqui na tribuna. Então eu vou tocar num assunto delicado, mas que me parece da maior importância, que é o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Até acabei de ver uma postagem do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, fazendo uma defesa do ministro Fachin, e dizendo que o ministro Fachin não pode ser atacado, não pode ser perseguido, se não concordaram com a decisão dele, que recorram. Obviamente, eu respeito, aliás, uma das pessoas que eu mais respeito e admiro é o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, com todo o trabalho, todo o serviço que prestou à nação, e ele tem, como qualquer outro cidadão, todo o direito de se manifestar, e se manifestou, defendendo o ministro Fachin, mas, respeitosamente, o ministro Fachin, obviamente, tem que ser respeitado como pessoa, não pode ser ofendido, não pode ser desacatado, não pode ser perseguido. Essa foi a palavra que o ministro Moro utilizou, né? Não admite que se persiga o ministro Fachin. Só que a gente tem que separar o que é ofensa, o que é ataque, o que é perseguição, do que é uma crítica justa, correta e até devida, né? Nós precisamos falar com todas as letras que a decisão do ministro Fachin foi tecnicamente, juridicamente equivocada, que é uma decisão inaceitável à luz do direito, né? E eu quero deixar muito claro que esse meu parecer, vamos dizer assim, não tem nada a ver com o fato dessa decisão do ministro Fachin estar relacionada à pessoa do ex-presidente Lula. Todo mundo sabe da oposição que eu fiz e faço ao PT, todo mundo sabe que eu apoiei e apoio o trabalho da Lava Jato, não escondo isso de ninguém, mas as críticas que fiz e faço à decisão, não à pessoa, a decisão do ministro Fachin, elas são críticas corretas, são críticas necessárias, e muito me admira que o ministro Moro saia em defesa, né, ainda que de maneira indireta, dessa decisão, porque essa decisão aniquilou grande parte do trabalho dele nos últimos 5 anos, né? Em sede de embargos de declaração são um recurso, né, criado, na verdade, a gente fala são porque é embargos, né, mas é um recurso só. É um tipo de recurso que foi criado para ser oposto quando existe uma dúvida sobre uma sentença, sobre um acórdão.
quando o juiz, na sentença, deixou de falar sobre um ponto do processo, quando no acórdão, né, o desembargador relator entrou em contradição. Então, os embargos de declaração são um recurso muito específico, sabe? Se vocês fizerem, se os senhores fizerem um levantamento da jurisprudência em todos os tribunais da nação, vocês vão ler que embargos de declaração não têm efeitos infringentes. O que significa isso aí? Você não pode interpor embargos de declaração para modificar o mérito de uma decisão. No caso da decisão do ministro Fachin, por incrível que possa parecer, ao julgar embargos de declaração, ele anulou integralmente 4 processos. Ou seja, não é que ele alterou uma decisão, não é que ele mudou uma sentença ou um acórdão, ele anulou 4 processos. Com o argumento de que o juiz Sérgio Moro não seria competente para presidir os processos que foram movidos contra o ex-presidente Lula. O ponto é o seguinte: além desse tipo de decisão jamais poder ser dada em embargos de declaração, além de um embargo de declaração não poder atingir 4 processos inteiros, o fato é o seguinte: essa tese da incompetência do juiz Sérgio Moro foi levantada pela defesa do ex-presidente desde o primeiro momento. Foram quantas petições, quantos recursos, quantos habeas corpus, quantas entrevistas, quantas coletivas que os advogados do ex-presidente Lula deram, levantando que o juiz Sérgio Moro seria incompetente, por ser do Paraná, para julgar o ex-presidente Lula. Esse argumento foi analisado pelo próprio juiz Sérgio Moro, foi analisado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, foi analisado pelo STJ e, pasmem, foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal inúmeras vezes. Quem não se lembra dos dias inteiros de debates em torno de habeas corpus impetrados em benefício do ex-presidente Lula? Como é que pode um ministro que foi e é presidente da Lava Jato no Supremo dar uma decisão declarando o principal juiz da operação incompetente 4 anos depois dele próprio ser relator? 5 anos depois da operação se iniciar. Como é que pode? Quer dizer, então, que esse ministro não viu o que ele julgou antes? Quer dizer, então, que esse ministro não sabia? Ou ele errou por 4 anos, ou ele errou no dia que ele anulou os 4 processos. Então, é impossível, né, que um cidadão olhe para essa situação e não se intrigue. Se esse cidadão for formado em direito, né, tiver atuação na área do direito, sobretudo a área penal, que é o meu caso, ele não tem direito de ficar calado. Então, nós vamos sim continuar criticando não a pessoa do ministro, mas a decisão, que foi uma decisão processualmente equivocada, tecnicamente equivocada, e sob o ponto de vista da racionalidade e da lógica, equivocada. Porque se ele tivesse tido contato com esse caso pela primeira vez, ele até poderia dizer, nossa, entendo que é incompetente, mas são 5 anos que ele tem contato com esses processos como julgador, 4 anos como relator, porque ele herdou esses processos do falecido ministro Theory. Para além das críticas justas na seara do direito, existe uma crítica referente ao impacto que uma decisão dessa natureza tem na sociedade brasileira e tem no mundo. Na sociedade brasileira, uma decisão dessa gera descrença na justiça, porque quer dizer, então, que todos esses magistrados, todos esses procuradores, todos esses policiais, todas essas decisões não valeram nada? Numa canetada se mata tudo?
Olha a falta de crença na justiça que uma situação dessa gera. E a desconfiança internacional, que já não é pouca. A Operação Lava Jato ficou internacionalmente conhecida, até filme foi feito. Agora se invertem os papéis. Um ex-presidente que tinha sido condenado por atos de corrupção, por lavagem de dinheiro, por desvios, agora é uma pessoa que sofreu uma grande injustiça. O juiz que foi colocado como herói da luta contra a corrupção, de repente vira um criminoso. Quem é que respeita um país desse? Quem é que internacionalmente respeita um país em que o ministro que avalizou toda a existência de uma operação por 5 anos, de repente dá uma decisão dizendo que estava tudo errado, eu estava errado. Então, gente, é sério o que aconteceu, foi sério, é sério porque ainda está em vigor, e qualquer cidadão brasileiro não só pode, como deve, obviamente de maneira educada, de maneira ponderada, e com todo respeito ao juiz Sérgio Moro, desta vez, eu acho que ele se equivocou. Espero que o recurso interposto pela Procuradoria-Geral da República seja provido para que nós possamos confiar na justiça, para que o país resgate um pouco da respeitabilidade internacional, porque a nossa situação internacionalmente está difícil. É isso, agora sim, não falo mais por hoje.